Bom, agora a gente vai falar sobre eficiência de mercado. Um conceito importante de entender é a diferença entre market value e intrinsic value. Bom, market value é o valor do ativo naquele momento, é o valor de mercado, é o valor que os investidores dão àquele ativo. Intrinsic value é o valor que cada investidor determina como o valor justo daquele ativo. Então é baseado em um modelo proprietário. Então esse é o intrinsic value. Então falou em current price, falou no o preço que ele pode ser bought or sold no marketplace, estamos falando de market value. Falou em fundamental value, characteristics do ativo, é o intrinsic value. Em um mercado eficiente, ambos são iguais. Fatores que promovem market efficiency. A arbitragem, então os arbitradores, eles promovem eficiência de mercado porque eles pegam diferenças de preço, disparidades de preço muito evidentes e garantem que essas disparidades não vão existir. Então eles aumentam a eficiência de mercado. E short selling também, que inclusive são utilizados pelos arbitrators. Então, se eles não conseguirem fazer short selling, isso restringe o aumento da eficiência de mercado. Né? Então, fatores que diminuem market efficiency, transaction costs, porque se houver um custo para transacionar muito alto, esses caras também não vão querer, porque aí não vai fazer muito sentido, a arbitragem vai perder ali a oportunidade. Então, transaction costs, reduce trading activity e slow price adjustments. E se o custo para obter informações sobre um determinado ativo ou mercado for muito alto também deixa de compensar operar aquele ativo. Então, information acquisition costs também limits market participants' ability to identify mispricing. Então, reforçando, factors that promote market efficiency, arbitrage, short selling, promovem, enquanto que fatores que diminuem a market efficiency, transaction costs e information acquisition costs. Existem 3 tipos de eficiência de mercado: o weak form, o semi-strong e o strong. O weak form, ele só reflete past market data. Então, ele não reflete ainda informações públicas e não reflete informações privadas. Então, se o mercado for weak form, já não é possível fazer análise técnica. Por quê? Porque já reflete past market data e técnico análisis parte da premissa de que é possível olhar padrões técnicos e estatísticos passados para projetar o futuro e ganhar dinheiro com isso. Então, se já reflete informações passadas, técnico análisis já não funciona em um mercado do tipo weak form. Então, para ter análise técnica, ele não pode ser nem weak form. Ele tem que ser menos do que isso. Então, nesse tipo de forma de mercado, é possível fazer alfa com gestão ativa. Já no semi-strong form, todos os public information dos ativos, então earning releases, relatórios trimestrais, todas essas informações de notícias já estão refletidas nos preços. Por essa razão, não é possível gerar alfa com gestão ativa nesse modelo. Então, assim, um conceito já importante aqui de questão. Se é semi-strong form, passive management outperforms active management. Por quê? Porque tem lower transaction costs em passive management. Então, mas ainda dá para fazer alfa com informações privadas. Sim, mas a definição é exatamente essa. Então, lembre disso. Nesse modelo, o passive management já se sobressai sobre o active management. Apesar de ainda ser possível gerar alfa com informações privadas. Já se o mercado for strong form, aí não tem jeito. Aí nem private information, que seria aqui insider information, tá?
Seria essa definição de private information. Informações que não são públicas. Então, bom, é isso. Então, qual que é o papel de um portfólio manager em um semi-strong e um strong form? O papel dele não é necessariamente beat the market, porque como a gente viu, ele não vai conseguir fazer isso. O papel dele é establish and manage a portfolio consistent with objectives, with appropriate diversification e asset allocation. Então, o papel dele é trabalhar o asset allocation da carteira. Esse é o papel principal do portfólio manager nesses tipos de mercado. E aí a gente chega nos market pricing anomalies, que são 3 tipos. O time series, que a gente vai falar principalmente do calendar e do momentum. O cross-sectional, que está relacionado ao tamanho dos ativos e valor. E data mining, que está relacionado a statistical patterns that may be spurious due to extensive data searching. Então, é fazer com que os dados provem a hipótese e não o contrário. Então, isso é data mining. Bom, falando um pouco de time series anomalies, quais são nomes que, se você encontrar nos exercícios, você vai associar a time series anomalies? O January Effect, que também pode ser encontrado como Turn of the Year Effect, que é o efeito de que em janeiro, em geral, a bolsa sobe. Mas por que isso acontece? É uma anomalia, não tem uma explicação tão razoável para isso. Em geral, as ações tendem a performar melhor em janeiro, principalmente as small cap stocks. Aí tem também Momentum Anomalies, que está dentro de Time Series, que são chamados de Overreaction Effects, que é quando os preços eles sobem porque as empresas divulgaram informações positivas, melhor do que o esperado. E aí as ações sobem. Assim como quando elas divulgam informações ruins, as ações caem instantaneamente. Então é um pricing anomaly chamado de momentum. E um que tem um nome bem específico e é importante saber, chamado window dressing, que é quando os fundos eles vendem posições em ativos no final do ano para poder ficar mais bonito na fita. Então, o relatório vai ter menos ativos arriscados no relatório de fim de ano. Então, esse é o window dressing. They sell riskier securities prior to 31st of December. E outros nomes de time series anomalies, só para associar quando aparecer: Day of the Week Effect, Weekend Effect, Turn of the Month, Holiday. Todos esses são time series anomalies. Aí existem os cross-sectional anomalies, que estão relacionados, por exemplo, ao size effect, que small cap companies tend to outperform large cap on a risk-adjusted basis over long periods. Então, small cap tende a performar mais que large cap. É uma anomalia relacionada a size effect. E o value effect, que em geral, value stocks com low price to earnings e high dividends tendem a outperformar growth stocks. Então, value outperformam growth stocks. Cuidado para não confundir essas coisas aqui, porque em geral, growth stocks são small caps. Então, você pode fazer uma associação errada aqui. Então, small caps se sobressaem sobre large caps em geral, e aí aqui é um size anomaly, e value stocks tendem a performar melhor que growth stocks, e aí é um value effect. Outras anomalias: earnings surprise. Companhias com positive earnings surprise tendem a ter um aumento de preço significativo, assim como o contrário. E o IPO anomaly, que a evidência sugere que quem compra ações no IPO at offering price, em geral, tem abnormal profits. O capítulo fala um pouco também de behavioral finance. Então, tem um capítulo só disso no CFA. Então, a gente vai passar bem rápido aqui, só realmente pincelar o suficiente para responder as perguntas que caem em relação a esse capítulo. Então, tem o risk aversion, que é o que dita o comportamento geral dos investidores no mercado. Quanto maior o risco percebido,
maior o expected return também que a gente espera daquele ativo. Higher risk, higher expected return. Loss aversion, aí aqui é uma coisa diferente, cuidado para não confundir com isso aqui, ó. Aqui é risk aversion, aqui é loss aversion. O loss aversion, que é o medo da perda, é que, em geral, investidores dislike losses more than they like comparable gains. E aqui um exemplo que eu gosto de dar é de quando a gente tem um ativo na carteira, uma ação principalmente, e aí ela cai 10%, a gente fala, não, agora eu vou segurar, vai voltar, em algum momento volta. Aí cai 20%, não, vou segurar, vai voltar. Enquanto que quando está subindo, subiu 10%, nossa, passou uma semana, ganhei 10%, vou vender. Então a gente tende a realizar o lucro muito mais rápido do que realizar um prejuízo e estopar um prejuízo. Isso é o loss aversion. Por quê? A gente tem medo desse prejuízo, de realizar o prejuízo. E overconfidence está bastante relacionado aos day traders em geral, que tem muita confiança nos seus métodos e nas suas estimativas. Então, overconfidence é o belief in one's ability to predict market movements. E aí bateu o mercado. E é nessa que muito day trader quebra. Outros dois behavioral biases são o herding e o information cascade, que estão diretamente relacionados. Esses dois é interessante de lembrar com um exemplo. Você lembra do caso da GameStop, em que youtubers começaram a publicar alguns vídeos relacionados à empresa, mas principalmente porque é uma empresa de games que tinham alguns hedge funds operando short no ativo, e esses youtubers que eram gamers ficaram putos e realmente queriam tentar ferrar os hedge funds. Então eles começaram publicando informações fundamentalistas, uma análise realmente da empresa. Então eram informed investors. E depois eles passaram a contaminar o mercado e muitos investidores passaram a segui-los. Então, no momento em que eles estavam publicando análise fundamentalista, eles estavam gerando information cascade. Então, investidores menos entendidos, que tinham menos informações, começaram a seguir as análises deles e acreditaram. Em um certo momento já tinha tanta gente seguindo que aí virou um herding behavior. Mesmo quem não viu nada, simplesmente entrava no aplicativo e comprava só porque estava todo mundo comprando e estava todo mundo contra os fundos de investimento de Wall Street, queria todo mundo ferrar. Então, investidores completamente desavisados entravam e compravam as ações da GameStop para puxar o preço para cima e seguir o comportamento de manada de todo mundo. Então, o herding está relacionado a may or may not be based on information. Agora, quando tem information, aí é information cascade. Então, alguém que já tem a informação puxa o bando. E agora, se sair do controle, todo mundo começar a comprar, mesmo com falta de informação, aí vira um herding behavior. Alguns cognitive biases em investimentos. Representativeness, que está relacionado a usar uma informação específica ou algumas informações e fazer isso representar o todo. E aí tomar uma decisão com base nisso. Então, poucas informações geram uma conclusão e essa conclusão serve para representar o todo e fazer o investidor tomar uma decisão. Mental accounting, que é separar em caixinhas. Então, você pega a previdência e não vou tomar risco na previdência, porque isso aqui é para minha aposentadoria. Enquanto que outros investimentos você toma um risco maior, porque então você separa em caixas o seu portfólio e não olha tudo como uma coisa só. Conservatism, que sai uma informação que vai contra a análise de um investidor, mas ele fala, não, ainda eu não concordo. Aí sai outra análise reforçando a primeira que saiu. E ele de novo, não concordo. Então ele demora para reagir a um slow reaction to new information, que faz ele manter as visões originais, apesar de evidências contraditórias. Então é um conservadorismo e uma teimosia até, né?
E o narrow framing, que é focar em ações completamente isoladas. É um pouco parecido com representativeness, mas aqui são uma ação muito isolada que aconteceu. Teve um atentado nas Torres Gêmeas. Nunca mais vou investir nos Estados Unidos porque Estados Unidos é um país alvo de terrorismo. Então, mais ou menos isso. A gente fica por aqui. Até a próxima aula.